Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Eu sou Juliana Couto. E eu sou a Priscila Viana. E hoje Pra quem não assistiu ainda episódios, né? Porque... A gente já tem mais de 30 episódios aí, gente, com mais de 30 líderes que a gente já entrevistou, né, Ju? Já tem que Acho conhecer que já a tem gente. gente que já conhece a gente, essa duplinha aqui. E a gente está aqui hoje com a Carolina Tavares, que é gerente de canais digitais do Hortifruti Natural da Terra. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Obrigada, meninas. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Primeiro podcast dela. É. Nossa, eu tô muito nervosa. Ah, que isso. E a gente tava conversando aqui antes, ela fala super bem. Eu não sei se eu sei da minha vida, às vezes eu fico na dúvida. Mas a gente fala que é um bate-papo, é uma conversa. Então é como se quem tá assistindo é como se fosse uma abelhinha aqui no nosso bate-papo. Mas sabe o que eu acho legal do podcast? Às vezes a gente perde um pouco de noção de tudo que a gente já fez, né? A gente esquece, a gente às vezes até se diminui, não sei. E quando você começa a gravar, você começa a conversar, putz, já vi isso, já fiz, já passei. Você fala, caramba, eu tenho realmente muita bagagem, né? Sim, é muito legal sim. isso. É verdade. Mas eu fiquei verdade. sentindo isso assistindo o podcast de vocês. Eu fui vendo os episódios e falei, nossa, eu poderia conversar sobre isso, eu poderia conversar... Então, é muito a legal. síndrome da impostora sempre bate, né? Sempre. E aí, conforme você vai vendo, isso é muito legal, você vai revisitando. Aham. Acho que eu já passei por isso também. É verdade. legal. Ótimo, legal. E aí, pra começar, né, segmento alimentar que você tá. Já passei por esse, é um super desafio, né? Ainda mais mulheres. Eu acho que a gente que já passou Desafiador. que sabe quais são os Sabe, desafios, né? é. Não é fácil vender alimentar, né? Não. E é um mercado que cresce pra caramba, né? Sim. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, mudou muito o hábito de consumo, né? E ainda mais com a questão do mobile, assim, né? Das pessoas usando mais dispositivo móvel, WhatsApp, os last miles. Não teve como, né? Acelerou muito o mercado digital, né? E No alimentar. E o Natural da Terra, ele é um case, né, eu já assisti esse case do Natural da Terra sobre venda pelo WhatsApp, que explodiu na pandemia, né, Sim. foi incrível, acho que junto com a New Tail. Eu também vi algumas Sim. coisas assim, que foi muito rápido, né? Foi. Não existia digital, né? Conta pra gente como que foi. Então, nos primórdios eu não estava lá, eu cheguei um pouquinho depois. Você sabe o que te contaram aí, o que você pegou do depois, do exato, desenvolvimento Chegou logo aí. depois. Eu cheguei logo depois, eu cheguei lá em fevereiro de 2021, a pandemia explodiu lá em 2020. E eu estava na DPSP, que é varejo farmacêutico também, então tava voando lá, né, vendendo pra caramba. E aí, quando eu cheguei na parte do varejo alimentar, eu falei, não deve ser tão difícil vender banana, né? Eu vendo Rivotril, vender banana é mais fácil. Meu, é muito difícil vender banana, batata. Tem alguns desafios ali na parte do alimentar. Mas falando um pouco sobre quando a gente teve essa virada do digital na companhia, então não existia, e aí, de repente, virou imprescindível, né? Muito por conta da segurança, né? Porque como era necessidade básica, o governo não fechou as lojas, né? Exato. A gente lembra disso, né? Exato. Mas as Virou uma pessoas não queriam ir, né? Não queriam sair de E casa. também virou uma necessidade pros mercados, porque eles estavam com estoque altíssimo, o que iam fazer com aquilo lá? Sim. É. E uma coisa muito legal da marca que eu trabalho é que o cliente tem uma segurança muito forte ali, tanto no Hortifruti
quanto no natural da terra, é visto de uma forma muito positiva no mercado. A gente tem uma proposta de valor de uma vida mais leve, saudável, natural. Então, a gente trabalha muito em produtos frescos, produtos perecíveis. Então, já tem toda a complexidade da parte de produtos frescos, né? De toda a cadeia. Então, é muito mais fácil vender um azeite, uma cerveja, do que você vender alface. O alface que chega de manhã... acho que é o pior, assim, pra você vender online, né? Então, para eu fazer essa virada, demorou muito. Meu primeiro ano foi muito difícil. E não é fácil hoje também, né? Mas o primeiro ano foi pior. E então não existia esse negócio dentro da companhia e de repente ele virou 35% de participação da companhia. Nossa. E eu saí de um negócio que estava vendendo muito, mas que não chegava a 5%. Mas como que foi? Eles criaram, já existia um site, criaram o site? Não era site, era o WhatsApp. Era o WhatsApp. Muito caseiro. Assim, quando você vai ver, a gente que já entende um pouquinho mais de tecnologia, você fala assim, não é possível que os clientes compram dessa forma, mas eles compram. Assim, é um forms, assim, é um formulário. Cada loja tem um WhatsApp. Até hoje a gente não conseguiu desativar esse modelo. Não, até hoje é o mesmo modelo da pandemia? Até existe. É porque a gente tem, sei lá, 9 canais digitais. A gente pode falar um pouco de cada um. Porque cada um tem uma estratégia, uma missão de compra diferente dos clientes, né? Mas esse do Forms é um negócio incrível. A gente tem a lista de transmissão. Você manda mensagem pro cliente falando, hoje eu tenho promoção de pão, de tudo que for pão. Então, você tem café da manhã com 20% de desconto. Sabe quanto que é a taxa de conversão disso? 36%. Sabe qual que é o custo? Zero. Zero. Então, assim, olhando para a parte de gestão... É porque não usam o WhatsApp verificado. Então, e aí a gente tem o WhatsApp verificado também. A gente, assim, eu não tive coragem de desativar o Forms. Não tive. Não tem. Mas a gente tem o chatbot também. Você tem as duas experiências. Então, o cliente que está acostumado com Forms... Mas para você fazer o disparo, né, direto, sem custo, você tem que usar um que não é verificado. Exato. Que é o da loja. Uhum. E aí a gente tem o verificado que a gente faz com um parceiro, que é a Botmaker, que está em processo de crescimento. Mas eu fiz essa virada de chave em junho desse ano. Então, o cliente do Hortifruti, ele consegue comprar pelo chatbot, ele manda a listinha lá e faz a compra por lá. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando fazer o processo de migração do cliente, mas de uma forma muito tranquila, porque se o cliente quiser continuar comprando no Forms, ele vai continuar comprando. Ele deixa, o tráfego direto do Forms é muito alto. A gente não coloca nada de mídia. Ô, Carol, se eu não me engano, eu vi nessa apresentação de vocês que o público também era mais velho, não é isso? Classe AB, é classe A no Rio de Janeiro, né? Muito focado para classe A e classe B. O público é mais velho, senhoras de 50 e poucos anos. E por isso que o Forms funciona muito bem, entendeu? Sim. Você copia, eu acho que a chave de tudo é a confiabilidade que a marca tem, né? Totalmente. Porque, assim, hoje a gente vê, assim, muita marca tendo dificuldade de ativar o WhatsApp, porque as pessoas acham que pode ser fraude e tudo, né? Porque não é um WhatsApp verificado. E aí o pessoal compra muito no WhatsApp que não é verificado, porque conhece a marca, porque tem confiabilidade, porque provavelmente já teve uma experiência no varejo físico muito boa. Exato. Né? De um atendimento bom e tudo. A marca tem essa parte de confiança muito forte. Eu vou te falar um negócio que, assim, é muito absurdo. O cliente que compra no Forms, ele não sabe quanto vai dar a compra dele. Então, é o maior ticket médio que a gente tem na companhia. Ele vai só colocando coisa ali. Ele só coloca. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma compra de Dia dos Namorados no ano passado. Então, eu vou fazer um fundinho em casa que eu gasto menos que se eu comprar um presente pro meu digníssimo. Aí, eu fui fazer a compra, achei que ia dar uns R$200. Deu R$530. E aí, eu só sabia... Aí, você só sabe quando manda a foto do cupom fiscal lá pra você. E aí você paga ou com link ou manda a maquininha POS e tal. Ou seja, já tá pronto, já tá te enviando, é só você pagar. Fala o nível de confiança do cliente. Totalmente. De você fazer uma compra, você não saber o quanto vai dar. Você não querer nem pesquisar, né? Será que esse queijo aqui tá barato ou tá caro? Não, você simplesmente coloca no carrinho e compra. Uma coisa que é engraçada, mas tem uma personalização absurda também, que é difícil de sustentar. E isso me pegou muito quando eu vi. A gente vende uma parte de floricultura. Aí no dia que eu fui na loja para entender como funcionava a parte... de operações, de separação e tudo mais, uma cliente tinha feito um pedido e ela mandou mensagem lá falando, eu quero flores rosa. Aí o atendente perguntou, qual flor rosa que você quer? Ela falou, quais você tem? Aí ele tirou foto lá de 5, 6 flores rosa. Eu quero essa. Então, assim, é um personal shopper que você tem ali. É um grau de confiança absurdo. Os clientes fazem até hoje. Manda o pedido e fala assim, eu quero que o Felipe separe pra mim. Caramba! É tipo o mercadinho do bairro. É super. Tem um Você já conceito mapeou de vizinhança. É isso que eu ia falar. Você já mapeou? São os vizinhos que compram? São. É muito de...
acho que eu estava comentando com você, né? Natural da Terra não tem uma presença de marca tão forte em São Paulo quanto o Hortifruti no Rio de Janeiro. E o Hortifruti tem uma pegada... A gente que é de São Paulo não tem muito esse conhecimento. Mas o público carioca, qualquer pessoa que eu falo que eu trabalho no Hortifruti fica tipo... Cara, é muito legal. A marca é muito legal, porque a gente fazia campanhas muito divertidas. Então, a gente ganhou vários prêmios de marketing. Então, tem o Hortiflix. A gente faz muita brincadeira com o nome de fruta e tudo mais. Então, todas as nossas reuniões têm nome de fruta, nome de legumes. Nosso crachá é com frutinha e tal. Que legal. E aí, essa pegada fã é muito forte no Rio de Janeiro. Então... Tem tudo a ver, né? Com o lifestyle do Rio. Então, que é mais sério, né? Que é mas mais eu acho que tem muito espaço. A gente tá lá nessa Tem. conversa de construção de marca e tudo mais, o que a gente quer ser, enfim. E eu acho que tem espaço em São Paulo pra gente fazer também. Acho. Tem os Porque Minions, a gente fez. Ninguém faz. Ser e a gente pouquinho tem mais autoridade fã, pra fazer. Tem. Aí tem, tipo, o filme dos Minions, chama Os Millions. E aí é Depois vocês dão uma procurada na Netflix. É sensacional. E aí agora a gente vai ter campanha de aniversário, a gente vai resgatar um pouco essa parte engraçada. Então, o cliente, ele gosta muito da marca. Então, tem essa proximidade de vizinhança, esse conceito de vizinhança. Então, Natural da Terra, a cobertura de marca em São Paulo, quando você tem a região próximo da loja, muita gente conhece. Quando você vai para o bairro do lado, as pessoas já não conhecem. Então, tem esse conceito de vizinhança muito forte. Olha que legal isso. E vocês trabalham muito também... você já falou, né? Que vocês trabalham muito a parte de CRM, assim, essa parte de disparo, de aviso. O que mais que vocês fazem, assim, de personalização? A gente tem um parceiro de CRM, que a gente faz toda a parte de segmentação, de entendimento de comportamento do cliente. E acho que o que a gente tem mais legal, assim, são as ofertas personalizadas. Tá. Então, você vai lá, aí a gente trouxe isso para o aplicativo, é um dos projetos que eu estou trabalhando. Por exemplo, você não vai oferecer cerveja, sei lá, para um senhor que não bebe álcool. Tem toda uma heurística por trás, que aí cada pessoa, se eu colocar o meu CPF lá para ativar, você colocar o seu, vocês vão ter são de 20 a 30 produtos, um pool de ofertas completamente diferente para as 3. Legal. E aí a gente tem uma aceitação muito boa. A gente parou um pouco de trabalhar, né, um monte de mudanças que a gente teve na companhia e tal. Recentemente, agora a gente está voltando a fortalecer essa parte e a gente trouxe todo esse conceito de personalização para o aplicativo. Então, a gente tem um aplicativo Leve Natural, que a gente ainda não está divulgando, porque a gente ele tá bem legal. Para ativar a oferta dentro da loja, a gente vai concentrar dentro do aplicativo. E aí, ele é todo baseado na parte de fidelização do cliente. Então, muito para a loja física, a gente pensou muito no conceito de como que a gente consegue apoiar a loja física a trabalhar, porque o nosso negócio é a loja física. Então, a gente já montou ele pensando, e se a loja de Laranjeiras precisar aumentar a venda? Vamos disparar um push na região do cliente que estiver a 3 quilômetros da loja, que hoje na loja tem um desconto X. Então, a gente pensou na construção do aplicativo toda para a parte física. E aí, se o cliente quiser, tem a parte de compra lá. Ele consegue fazer a compra ou ele tá nativo. Hoje, por trás da plataforma que a gente tem, a Magento. Mas ele funciona melhor do que o Desk, do que o Mobile. Legal. Porque a parte nativa tá muito bem construída. Ele tem uma experiência diferente. Agora, essa unicanalidade funciona bem para vocês? Vocês conseguem, por exemplo, ter a mesma oferta no aplicativo, no WhatsApp, no site? Não, a gente não tem a mesma experiência. É nisso que a gente está trabalhando agora. A gente vai ter uma migração de plataforma. É um super desafio isso, né? Nossa. Principalmente é fácil ser omnicanal, mas ser omnichannel é difícil, né? Esse que é o desafio, né? E lá funciona conseguir muito entregar bem. a mesma experiência, as mesmas ofertas, né? Então, e no segmento alimentar, funciona bem esse conceito de omnicanalidade. Vou dar um exemplo para vocês. O cliente que é omni, compra na loja física, compra em qualquer outro canal digital que a gente tem, ele tem uma frequência de 5,3 no mês. O cliente de loja física tem uma frequência de 2 e alguma coisa. É uma frequência muito maior. E de mercado, né? A gente vê que as taxas são muito mais altas. É 200% maior do que o de loja física. Então, hoje vocês já têm dados, vocês conseguem ver onde o cliente compra. Tipo, é o mesmo cadastro em todos. A gente concentra o cadastro dentro do nosso programa de relacionamento, que é o Leve Natural. Sim. Ele funciona como um guarda-chuva. Funciona 100%? Os desafios do dia a dia, o varejo. Eu tenho certeza que ele foi impactado por aquela campanha.
Sim. Não, pelo menos vocês têm uma amostragem bem interessante, né? Pelo menos quem usa o leve natural. A gente usa props. É ótimo para alimentos, né? Funciona bem. Pra loja física funciona bem. Pro digital é um desafio. É um grande desafio, né? Mas ele é o mais famoso. E, cara, você falou que vocês têm uns 9 canais hoje, mais ou menos? Temos, hoje a gente tem. A gente tem canais. Tá tudo dentro da minha gestão. E a gente tem canais 1P e canais 3P. Canais 1P a gente tem site, aplicativo. Aplicativo eu tô com 3, assim. Só pra ficar fácil, eu tô com 3. Preciso migrar tudo pra 1. Site, aplicativo. Mas aplicativo próprio? Aplicativo próprio. 3 aplicativos próprios? Porque deve ser o a gente tem o natural e o leve natural. O que a gente vai fazer? A gente vai provavelmente... Fazer um super app. Exato. Entendi. A gente vai matar o leve... Ele não vai chamar leve natural, vai chamar hortifruti natural da terra. A gente vai juntar as bandeiras. Porque ele já tem essa inteligência de se eu tô no Rio, ele me joga pra hortifruti. Se eu tô em natural da terra, ele me joga pra natural. E eu vou matar os 2 aplicativos que eu tenho rodando hoje, que são só transacionais. E aí a gente vai ter só o super app. Então eu tenho site, aplicativo, chatbot, o Forms, que é muito forte ainda. Televendas. Canais 1P, certo. Aí canais 3P a gente tem iFood Mercado. Desculpa, tomar uma água, peraí. iFood Mercado, iFood Restaurante, que a gente tá voltando agora. Uber, que era Corner Shop. Rappi Mercado. Rappi Restaurante, a gente vai plugar também. Não tá rodando agora. Food to Save e Before Waste, que são 2 aplicativos, 2 parceiros ali de redução de perda, que pra gente é muito importante. Porque a nossa quebra é muito alta, né? A gente trabalha com produtos frescos. É ótimo, uma forma de você desovar isso aí mais rápido. E o nosso padrão já é mais alto, né? Então, pra vender, tipo, na Food to Save, por exemplo, é fácil, porque o nosso calibre da batata é grande. Assim, quando você é só consumidor, você não presta atenção nessas coisas. Mas aí depois você começa a trabalhar, né? Então, se chega uma batata com calibre menor do que o padrão que a gente trabalha, aí a gente coloca pra Food to Save. Então... Porque o Natural da Terra, ele tem uma pegada muito de ser tudo muito perfeito, né? Eu frequento a loja e eu vou lá... Você pega a fruta assim, A fruta é linda, é perfeita. Então, sempre. Qualquer coisinha já não vai estar no padrão pra eles, né? Porque é muito exigente o consumidor. É um consumidor exigente que paga mais caro por isso. Caro. Eu adoro aquelas coisinhas cortadinhas, que é um absurdo. É caro, mas, né? É super muito caro, prático. mas acho que é isso mesmo. Pô, a gente tem uns negócios, assim, que são muito legais. Isso que me faz brilhar o olho de trabalhar na companhia. Essa parte do cliente confiar tanto. Um dos desafios que eu tive quando eu entrei foi a parte de encomenda. Que é, você compra toda a sua ceia de Natal e de Ano Novo lá. E assim, é uma coisa que a minha família, a gente gosta muito de Natal e de Ano Novo. E aí tem a tradição de você ficar na cozinha e tal. Mas é um estresse quando você vai receber gente em casa. E aí, um dos desafios foi subir um site. Ainda tenho esse, tá? Que eu nem tinha falado, que tá no Shopify. Nossa, mas tem Shopify um outro site que é só pra essas encomendas. Funciona? Funciona. E é barato. Caramba. Mas a gente vai migrar. Tem um projeto de migração, só que não dá pra migrar esse ano, né? Já vou virar 2 bandeiras esse ano. Vou pra Vetex. Tô com a Magento hoje. Boa. Vocês cortam, né? Não tem corte, não. Aqui a gente fala de tudo, Carol. A gente sofreu muito, assim. Ô, Carol, deixa eu te perguntar sobre o Last Mile. Assim, hoje eu falo assim, não tem como a gente não estar dentro de Last Mile. Mudou muito. Agora tem até o shopping dentro do Last Mile, né? Tipo, então tem mercado, tem a indústria o restaurante, agora, né? tem shopping. Agora, pra todo mundo. Só que a gente sabe que tem um monte de desafio e comissões altas e tudo. O que você vê de oportunidade e de desafios para vocês trabalharem neles? E principalmente quando a gente fala aí que tem um que monopoliza. Assim, bem, né? E que é difícil, assim, tem manejo de negociação com eles e tudo. Você quase não tem moeda de troca, né? O que você acha aí de oportunidades e desafios? Cara, é desafiador e é o que você falou, não tem como a gente não estar. Ele ajuda a tracionar o negócio. Quando eu virei gerente, uma das bagagens que eu não tinha muito forte era a parte financeira. E são muitos canais. A gente foi falando aqui, deve ter uns 9 canais. Sim. E aí, qual foi o primeiro desafio? Foi o primeiro, não. Nisso, o primeiro desafio foi entender todos os canais, porque o meu negócio era site e aplicativo. E aí, eu comecei a olhar para marketplace e tudo mais. E são canais completamente diferentes, com alavancas completamente diferentes, que funcionam em momentos diferentes. É um ecossistema, né? Então, a primeira a gente fez um mapeamento, e não foi uma consultoria, foi eu e meu time, os assistentes, analistas, vamos sentar aqui e vamos entender o comportamento do cliente. Então, primeiro tem uma decupagem para entender o momento de cada cliente em cada canal. E aí, baseando em dados. E aí, falando de marketplace,
por muito tempo no mercado, ele não foi visto de uma forma tão positiva, né? Como é hoje. Hoje, todo mundo já entendeu que, cara, não dá pra lutar contra. A gente precisa estar lá. Antes era visto como um concorrente, né? Uma estratégia. Como que eu vou entrar no concorrente, né? Exato. É bem isso. Por que o cliente está comprando lá e não comigo, né? Enfim. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi entender a parte econômica do negócio. Então, a gente pegou todos os canais e montou um DRE para todos os canais. Dividido por canal. Por canal. Isso. Então, eu tenho uma visão hoje de site, aplicativo, eu tenho uma visão de WhatsApp, eu tenho uma visão de iFood Mercado, eu tenho uma visão de Uber, Corner Shop. Uma curiosidade, o teu time você também dividiu por canal para poder fazer mais precisão? Eu tenho um coordenador de canais 3P, um coordenador de canais 1P. E aí, é uma viradinha de chave o tempo todo. E aí, a gente tem agendas. Antes era diária, agora a gente tá fazendo 3 vezes por semana. SNOP, pra gente falar com todos os times. Gente, como tá vendo, o que a gente vai fazer. E aí, nessa agenda, a gente mistura os assuntos. Até pro time começar... Quem vê de fora também é importante. Às vezes tem a galera de canais 1P tem uma ideia diferente para canais 3P e tal. Então, a parte do DRE... Então, você tem o DRE de cada um, que você consegue entender, então, o resultado do bottom line de cada um. Mas alguns vão... Não se pagar. Mas o parceiro se paga. Isso foi uma grata surpresa pra gente. Mas tem alavancas importantes ali no negócio. Então... Uma coisa muito fácil é você repassar o take rate para o consumidor final. Só que em grocery muita gente faz isso, né? Então, hoje em dia... comprar no iFood é mais caro. Então, pela comodidade e tudo. Eu estava muito convencida disso. Aí, fomos fazer um trabalho há 2 semanas atrás. E os grandes players não repassam. O preço que está na loja física, a gente fez com o Zona Sul, por exemplo, que é um player muito forte no Rio de Janeiro. Gigante. O coordenador foi lá atravessar a rua para ver o preço que estava na gôndola. Viu no aplicativo deles, viu no site deles, viu no iFood. Exatamente os mesmos preços. É que, na verdade, Zona Sul, eu falo que eles são exemplo, né? De Omnichannel e para alimentar. Cara, legal. É que são muito fortes. Na verdade, em regra, o contrato do iFood te proíbe colocar markup, né? Tem que ser o mesmo preço. Salvo exceções. Tipo, o meu contrato tinha uma exceção. Mas ninguém trabalha desse jeito. Mas no nosso não tem. Salvo exceções. Mas eles reprimem. Eles reprimem. Então, no nosso não tem. A gente, em tese, teria liberdade de fazer. E a gente tá nessa discussão, tá? Uma discussão ainda que tá quente lá dentro. Então, essa é uma forma de você conseguir ser mais rentável. O que aconteceu quando a gente montou esses DREs? A gente viu que a nossa operação é muito cara. Então, a nossa logística é muito cara. A tua área inteira não é cara. É isso? E eu ia te perguntar então, de logística. Quando você depende do terceiro, é bom, no final das contas, economicamente. Rappi se paga muito bem. Sim. Eu ia te perguntar uma coisa, em relação à logística, a entrega desse Forms e tal, é própria de vocês? Não, própria não. A gente tem o terceiro, a gente tem o prestador de serviço, que era Nobre, e a gente coloca dentro de slots. É bom que seja ação do alimentar, é muito diferente de farmácia. Então, farmácia, tipo, o cliente vai receber em 2 horas. No alimentar, mais ou menos, você agenda um prazo de horário. Uma janela ali, né? Uma janela, exato. E aí, conforme vai enchendo essas janelas, o conceito de barril normal vai para a próxima. E aí, a gente tem um prestador de serviço, funciona muito bem, só que a gente não tem entrega rápida, porque entrega rápida é muito caro, né? E aí que entra os last miles. Exatamente. Entrega rápida, é uma comodidade. Final de semana, quem sustenta o negócio são os last miles. Você tem a comodidade a partir deles e você tem as lojas. E as lojas todas trabalham com delivery? Não necessariamente. A gente tem algumas lojas... A gente tem um parque de lojas, acho que de 70, acho que talvez 76 lojas. E a gente tem umas 40 habilitadas com... Ao todo do grupo, você diz. O que a gente tem em todas as lojas é o Last Mile. A gente tem em todas as lojas. Um ponto que eu acho que é importante da gente falar, que eu acabei falando um monte de assunto, mas você tinha perguntado como que a gente consegue rentabilizar melhor o 3P. Um ponto que já vem sendo discutido no mercado há muito tempo, mas agora eu vi que tomou forma mesmo. Tem uma taticamente como você faz, como você começa. Que é trazer a indústria para a negociação e você começar a triangular com o parceiro. Que eu acho que foi muito o que o iFood trouxe com os JBPs, que eles começaram a fazer, né? Exatamente. E aí, fica muito difícil você trabalhar com... a gente não é um player grande com indústrias, com grandes indústrias. Porque o meu forte são produtos frescos. São pequenos produtores. Então,
tem loja que é abastecida, o nosso CD é pequeno, principalmente aqui em São Paulo. A gente faz praticamente cross-docking só. Então, uma das coisas que me apaixonou quando eu cheguei, eu fui visitar a loja da Vila Madalena, tinha uma placa assim na parte de ovo, com os ovos, que você podia escolher quais ovos você queria. Tava escrito assim, esses ovos saíram a menos de 24 horas da galinha. É muito legal isso. É demais. É muito legal. Isso é demais. Só que a complexidade é muito forte, né, pra isso. E aí, não tem como você tirar grandes dinheiros de pequenos produtores. Não tem, imagina. Não tem. É desumano até, né? Então, a gente começou agora a fazer campanhas mais fortes com a indústria. Então, agora no Rock in Rio, a gente vestiu a loja de Abelardo, que era na rua do Rock in Rio, de Heineken. Ai, que Então, legal. pra gente foi um puta case, ficou muito legal. A gente tinha um bar da Heineken na entrada e estourou, bombou, assim. Fez muito sucesso, mas pra gente ainda é um negócio muito precisam novo. do apoio da indústria, né? E aí, até uma Precisamos. dúvida. Isso daí, você que tá olhando, você olha pra marketing ou tem uma parte? Eu tô dentro da diretoria de marketing, a gente teve uma mudança recente, chegou o Dani, que ele tá 45 dias lá na Que é o companhia. novo CEO. Não. Não. Tá tudo novo lá, tá? Eu... O novo CEO é o Drago, ele veio do Lopes, Aham. mais de 20 anos de varejo, enfim. E ele tá lá há uns 2 meses e meio. Uhum. E aí, a gente tem um novo diretor de marketing e e-commerce, que é o Dani Milagres. Ele veio do Carrefour. Ele ficou quase 6 anos lá no Carrefour. Aham. Então, ele veio com uma bagagem muito legal, já tá tracionando muita coisa, né? Então, essa parte de viabilizar o bar da Heineken, por exemplo. Ele que, não, vambora. Aham. Na NFL, a gente pegou um camarote e vestiu lá de hortifruti, de natural da legal. terra. Então, foi muito legal a ação. Distribuindo suco. Aham. E tem uma gerente de marketing ou não? Tem. Aí, dentro da nossa diretoria, porque, né, muita coisa. É curioso isso, né? O Muita e-commerce tá dentro de marketing, não tá dentro do comercial. Então, Eu já tive uma fase dentro de marketing. É. Era um lugar Então, que eu já tava. tive também. É. Na DPSP foi marketing, fui pro comercial, fui pra TI. Quando eu saí de lá, eu tava... Eu já fui nas 3 também, comercial Então, marketing. é uma discussão que você fala assim, cara, Eu acho que depende do que funciona melhor para cada companhia, para cada Então. contexto, né? Pra mim tá sendo ótimo ficar no marketing. No Que final, bom, no que final das contas, também depende muito do gestor. Às vezes é melhor você estar no diretor de marketing que acredita naquele negócio do que você estar no comercial, porque é óbvio e de repente nem te ajuda. Exato. E às vezes quando é um comercial muito tradicional, Muito tradicional. nem acredita Só vai tanto olhar no pro online. físico, vai te abandonar ali. Isso, vai ser totalmente focado, porque a gente sempre é mais cômodo a gente Aham. trabalhar com o que a gente conhece. É lógico. Né? Cara, eu tô desde 2013, né, em e-commerce. E eu tive todas essas passagens e eu acho que dá pra defender qualquer uma das 3 diretorias. Dá, né? Tudo faz sentido se você analisar. Eu tava na diretoria de digital, Aham. né? Então era só TI e e-commerce lá dentro. Aham. E aí, com a chegada do Dani, eu fui pra diretoria do Daniel pra fazer parte do marketing. Então, pra mim, tá sendo sensacional, porque eu não tenho um time dedicado pra cuidar da parte de marketing, mídia performance, ficar com marketing. Toda a parte de awareness, de peças mesmo, fica com marketing. Então, pra mim, tá sendo ótimo. Vocês fazem tudo interno ou vocês trabalham com a agência? Não, a gente trabalha com agência. A gente trabalha com a Binder, né? Pra parte de branding, exato. Desdobramento de peça de digital também. Mas eu realmente Vocês queria ter ficam mais com a design in-house, estratégia, muito bom. assim, vocês fazem tudo com a agência. Não, a estratégia é 100% com a gente. Tem coisa que não é executada nem no meu time. Eu tava comentando antes de você chegar que eu tenho que... O meu papel é fazer cobrança dos outros times, principalmente. Então, fazer reporte pra diretoria. Então, né, segunda-feira tô eu lá na Direx falando, porque bate meta ou não bate meta, né? Então, o meu papel é mais ajudar a tracionar e entender todos os... É mais estratégico, né? Mais você estratégico. Você tem time ali dedicado pra operação. A parte de operações, tem um diretor, tem um gerente também que toca, que é o Luciano, que é um super parceirão. A gente veio junto da DPSP para HNT. E aí ele toca toda essa parte de operações e aí a gente tá sempre... Eu converso muito com o Lu, às vezes converso mais com o Lu do que com o meu time, porque toda a parte de operações entra no meu DRE. Então as decisões têm que ser muito... É muito legal, mas é muito desafiador, porque as pessoas não pensam igual. Então ele tá olhando pro número dele e eu tô olhando que eu preciso vender mais. Mas eu preciso ter um custo menor, né, de transporte. Aí entra a parte do time de trade, de retail, de me ajudar a subsidiar a frete. É desafiador pra desafiador. caramba.
E aí, Carol, antes de estar no segmento alimentar, você estava no... Você é farmacêutica? Eu sou farmacêutica. Eu me formei em farmácia e bioquímica. E aí entrei na Drogaria São Paulo. Nossa, mas como farmacêutica? Como farmacêutica. Dava injeção e tudo. Gente, olha só. Não sou mais boa farmacêutica, né? Parei no tempo. Ficou obsoleta aí. Medico meu filho. Mas aí você adquiriu outros conhecimentos. Foi. Né? E aí eu comecei em drogaria. Qual que é a diferença pra você, assim, tipo, que você trabalhou no digital da drogaria? E desde o dia 1, né? Que você falou da transformação digital da DPSP. Você pegou essa transformação digital. Da DPSP de e-commerce. Conta aí. Gente, que legal. Nossa, foi... Cara, vamos lá. Eu entrei na drogaria... Resumidamente, assim, né? Tipo, você tava resumidamente. lá... Entrei na drogaria, tava com 21 anos, né? O jaleco ficava gigantesco em mim, eu parecia uma criança. Muito tempo lá, Fiquei então. 10 anos lá. Conheci meu marido lá, engravidei lá, chá de bebê, chá revelaço, tudo fiz lá. E aí, eu acho a nossa maior curiosidade, como que você chegou no e-commerce? Vamos lá. Eu trabalhava em drogaria Eu trabalhava no shopping, no shopping. Exato. E aí a minha loja ia fechar, né? Eu vendia muito pouco essa loja, tem pouco tráfego de pessoas. E aí o meu supervisor chegou e falou, Carol, olha, eu tenho um desafio, eu preciso de ajuda na parte do delivery, né? Era digital, na parte do delivery. Eu preciso que cubra os gerentes farmacêuticos, todo mundo tinha que ser farmacêutico ali, eu pelo menos tinha que ter um farmacêutico no horário de abertura enquanto o delivery funcionasse. Porque se o cliente quiser tirar alguma dúvida, ele tem que ter um farmacêutico responsável. Você tá vendendo medicamento, tem que ter um farmacêutico responsável. E eu preciso de alguém que cubra as férias do gerente. E assim, você é esperta, rápida e não reclama de nada. Será que você não pode me ajudar com isso? Eu falei, vamos embora, faça. E aí você foi pra sede. E era o aí eu delivery comecei a rodar. como era antes mesmo. Como assim. era antes? Era Eu tipo acho, assim, 2011. O Pharma foi super pioneiro em delivery, né? Foi. E aí era 2011. Aí eu comecei na parte de logística, na parte das lojas Polo. E aí comecei a entender a parte de processo, que é um negócio que eu não tinha bagagem nenhuma. E aí eu comecei, peraí, se a gente colocar um código de barra aqui, vai ser mais rápido do que ter que digitar o pedido, não tem erro. A pessoa que passar no PDV não pode ser a mesma pessoa que tá fazendo a separação, porque você tem que ter uma segunda conferência. Cega, E aí eu comecei a entender um pouco mais essa parte de processo. Estorno, parte financeira. Eu não tinha, assim, eu saí de uma faculdade de farmácia. E aí você foi para uma visão de negócio. Aí... Beleza, entendi. Aí comecei a trabalhar nessa parte e eu rodava todo o ecossistema do delivery. Então, tinha um mês que eu ficava no Televendas. O Televendas era muito forte lá atrás. Muito forte. Muito. Tinha o Onofre, que vendia pra caramba. Muito. E aí, ficava no saque. Então, eu atendia muito cliente, com dúvida e tudo mais. Não Mas tinha aí você foi pra e-commerce Matriz. ainda. Aí, eu fui pra Matriz. Numa dessas que eu estava cobrindo Televendas... O gerente, na época, chegou em mim, o gerente que cuidava de toda a parte de televenda, saque, delivery, falou assim, Carol, eu vou precisar sair de férias, você me cobre aqui? A gente tinha um sitezinho que vendia, assim, R$1.000 por dia. Qual era caseirinho. a plataforma? Era do Espírito Santo, muito pequeno, eu vou resgatar, não lembro o nome. Nem era conhecida. Que era só pra falar que tinha site, talvez uma visão mais institucional. Não tinha mídia, não tinha, assim, tinha banner, era uma vitrine. Que não tinha demanda, demanda, aí eu falei assim, tá, mas eu não... Conta comigo, mas assim, eu não sei falar não. Conta comigo, mas eu não sei o que tem que fazer, eu não sei nada disso aqui. Ele falou, não, é só trocar o nome do produto aqui e ajustar a foto, se alguém da indústria pedir. Falei, tá bom, beleza, consigo fazer. Ele falou, quando eu voltar, eu te ensino tudo que você precisa saber. Falei, tá bom. Aí quando ele voltou, ele foi mandado embora. E eu fiquei, tipo, brincando de banco imobiliário ali, que eu não sabia como funcionava. E aí comecei a estudar um pouco mais, fiz uma pós na FGV de administração. Essa pós me ajudou muito, porque eu comecei a entender mais de processo, E nesse momento, curiosidade, você já estava certa de largar a farmácia e ir para uma transição de Imagina, eu nunca carreira? tive certa de nada, eu nunca fiz... Você foi indo? Eu fui indo, eu deixo a vida me levar, nunca... Eu nunca imaginei que, sei lá, que eu ia fazer gestão de... Eu nem era muito boa em tecnologia. E aí... Eu fui só vivendo. Tem uma parte que é muito boa de mim, mas também é muito ruim. Eu não tenho talento nenhum. Pra nada. Mas você é muito dedicada, né? Mas eu sou muito adaptável. É. Aí eu acho que o profissional de e-commerce é muito adaptável. É, ele tem que Porque ser assim, não flexível. tem... Porque a gente tá falando de 2012, 2013. Cara, não tinha formação pra digital, não tinha. Não Então, tinha, assim, muito foi novo. aprender... Eu aprendi muito errando. Então, eu fui implementar a VTEX em 2014.
Cara, assim... E posso te falar, o profissional generalista, que é esse que tem a visão de negócio, que pensa como um todo e se dedica, ele tem muito mais valor do que um especialista, sabe? O especialista você vai contratar, você vai colocar um em cada área, mas esse profissional é o cara que olha pro negócio. É muito vivo, né? E ele é muito, tem que estar muito atento à inovação. Então, assim, o que você fazia nessa época não funciona mais hoje. Não tem receita de bolo. O que eu fazia ano passado não funciona hoje. Você tem que estar sempre muito atualizada, né? Então, acho que, às vezes, o perfil mais dinâmico e mais curioso e dedicado... tem muito mais performance do que quem é especialista, muito técnico nas coisas. Eu acho engessado, que sim. né? Muito. Eu acho que sim, eu acho que é mais ou menos isso. E aí... Aí você foi estudar, foi fazer pós? Fiz pós, e aí nessa época entrou um coordenador que realmente entendia de e-commerce. E aí a gente fez a implementação da Vetex. Eu lembro que até meu TCC lá da faculdade foi implementação de e-commerce. Que legal. Porque era o que eu tava fazendo. Sim. Então, fazer RFP, fazer a seleção de tudo e tal. E aí o time começou a crescer. Hoje tem, sei lá, mais de 50 pessoas suportando e-commerce lá da TPSP. E aí, então foi isso, assim, eu fui vivendo... A companhia sempre acreditou lá no digital? Claro que não. Não? Não, imagina, Foi, tipo... muito... a eterna briga do comercial, da margem. É um puta desafio, porque é um varejo... Eu estava numa companhia... Porque a gente tem que ser realista também. Eu estava numa companhia que tinha 1.400 lojas físicas. Então, é uma companhia que existe pro físico, não é uma companhia que nasceu pro digital. Total. E aí, quando você olha pro digital, você fala, puta, vou ter custo, vou ter que pagar parceiro, tem um monte de parceiro, tem um time. Tem a parte de logística, que é desafiadora. Então, assim, nunca foram tempos fáceis, assim, cara. A gente tá no varejo. Tudo. Você tá no varejo físico tentando vender online. Também acho que foi uma situação de necessidade, que nem o alimentar, né? Tinha que estar no online. Tinha que ter. Então, assim... Era um Mas negócio não tinha que grandes ambições. Não tinha. E nem grandes benchmarks ainda, né? Não tinha também. E aí foram vindo os desafios. Então, como que a gente vai vender controlado? Então, eu fui lá, mergulhei na RDC para fazer lei, não sei o quê. Então, eu tinha que estar sempre atualizada com a legislação também, para entender o que estava acontecendo. E vou te falar, vender a parte de farmácia, você sempre tem uma sensaçãozinha assim, ó. Se você vender um medicamento controlado sem a receita, ou a receita estiver fraudada, é tráfico de drogas. E seu nome vai lá no negocinho, né? É uma responsabilidade, né, pra farma. Então era desafiador, mas, cara, era muito legal, divertido. Mas era desafiador, assim. E aí você foi se apaixonando pelo digital, estudando. E aí eu fui me apaixonando. E aí a vida foi me levando, assim. Nunca pensei... quando eu saí da DPSP, todo mundo... Cara, hoje que você vai se aposentar aqui. Eu falei, eu também achava. A vida foi me levando. E aí, o que eu tenho muito em mim? Eu sempre tento fazer coisas que eu acredito. Então... Propósito, assim. Exato. Mas eu tenho ciência que eu estou dentro de corporações e não necessariamente a minha opinião vai ser a mais importante, é a que vai valer. Sim. Mas eu sempre tento me posicionar e sempre tento fazer o que eu acredito. Aí, quando chega no momento de fazer algo que eu não acredito... Eu sou muito do propósito, assim. Então, eu sei que eu poderia... A gente estava tendo esse papo agora há pouco. Eu sei que eu poderia estar ganhando mais e trabalhando menos. Mas eu gosto do que eu faço. E o que eu me propus a fazer, eu acho que eu ainda não entreguei. É o que te faz feliz pra você levantar da cama e falar, vou trabalhar e não tudo. Não todos os dias, né? Também não vamos... Mas eu acho, né, que a gente tem propósito, né? Eu falo, dinheiro é consequência, né? Sucesso, dinheiro é consequência. E também você tá numa marca, como você falou, que tem um propósito legal que você acredita, né? Isso faz muita diferença, né? Não é só uma marca que quer vender e pronto. Faz muita diferença. Mas é muito difícil a gente passar por transformação digital. Eu passei em algumas empresas, desde as maiores até umas menores. Eu não sei o maior desafio. É muito desafiador. O maior desafio não é tecnologia, não é nada. São pessoas. A cultura da empresa. Eu ia te perguntar isso, Carol. Porque a gente vê, assim, relações interpessoais são muito importantes nesse momento, né? E aí, até para uma visão de liderança, a gente sabe o quanto isso é importante. Porque, às vezes, você também tem um negócio muito claro. E como que você persuade todo mundo ali, que tá todo mundo numa caixinha, trabalhando num processo... acreditar naquilo e estar junto de você naquilo. Aí, como que foi isso? Com certeza você passou isso nos nos últimos lugares que você estava. Sim. Como que foi isso? E, assim, acho que até é pra você inspirar outras pessoas que estão passando por isso, sabe? Olha... Essas dificuldades. Não tem... Porque a gente tá relacionado com todas as áreas, né? Eu falo, então, exato. O e-commerce é uma nova empresa dentro da empresa, né? Você tem que andar bem no fiscal, no financeiro, em operações. Todas as áreas. Precisa acreditar, né? Você tem que estar muito segura também, né? Você segura e ter um gestor ali que te ajuda, facilitador.
Mas, por A exemplo, parte na de gestor, eu DPSP acho não que- era tudo novo, né? Então, era novo pra você e aí você... Eu acho que a parte que era de isso? gestão do digital é muito complexa. Na DPSP eu fiquei 10 anos, eu tive, sei lá, 16 gestores, 14. Então é muito difícil você construir uma carreira, porque no primeiro ano você tá convencendo a pessoa que você consegue entregar alguma coisa e trocou. Aí você começa a explicar tudo do zero. Então, pra mim, essa parte foi muito difícil. E no HNT eu também tive essa dificuldade. Eu tô, sei lá, no meu Imagino. 5º gestor lá. Uhum. Então, teve muita coisa que eu tive que ir aprendendo. E em determinado momento eu falei, cara, eu preciso confiar em mim. É isso. Né? Mas eu acho que o principal ponto pra gente conseguir andar bem nas áreas e conseguir fazer com que as pessoas acreditem em você, primeiro é resiliência. Porque na primeira agenda você não vai conseguir. No primeiro desenho você não vai conseguir. Então, eu me vejo falando as mesmas coisas. Eu lembro que quando eu entrei na HNT, meu primeiro ano foi muito difícil. Porque era home office, empresa do Rio de Janeiro. Eu com sotaque quase da moca, né? E eu precisando que as pessoas gostassem de mim. Que eu saí de uma empresa que todo mundo me conhecia, todo mundo conhecia minha família, todo mundo gostava de mim. E fui pra uma empresa que ninguém me conhecia. Então, a parte de relacionamento, assim, de fechar a câmera e falar, puta que pariu. A câmera de novo, vambora. Então, você tem que ser resiliente. E eu lembro que minha primeira sensação de sucesso, assim, foi quando um diretor de uma outra área falou do digital. Porque uma coisa... Eu não trabalho numa empresa é uma empresa de médio porte, mas eu sei de uma empresa de grande porte. Então, hoje, eu preciso falar com o CEO, ele me manda mensagem e tá tudo certo. Sim. É uma empresa bem menor. Então, em tese, é mais fácil conseguir as coisas. Tem mas menos burocracias pra se aprovar projetos maiores, mas né? é uma empresa que veio de uma cultura familiar forte. Então, teve todas essas mudanças e tal. Mudança de CEO. Eu tô no terceiro CEO da companhia. Em 4 anos que eu tô lá, né? 3 anos e pouquinho. Sabe, quando o board muda, a gestão Não, mas inteira é uma nova muda. empresa. E você também fica assim, será que eu também vou mexer aqui? Cara, sabe Né? por que eu não fico? Eu não fico. Assim, acho que o ponto é, você tem que ser resiliente. E Inteligência se tiver, emocional, né? E se tiver alinhado com o seu propósito, vambora. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando um diretor falou do digital numa reunião e não precisou ser eu. Eu falei, cara, deu certo. Ele Vocês enxergou o começaram a falar valor de ali. digital. Exato. Então, eu sei que dentro da companhia eu sou uma referência de digital, mas não só eu, meu coordenador também é. Os analistas também são, sabe? Então, isso pra mim é uma parte de sucesso muito forte. Então, eu vou me apegando em pequenas conquistas. Eu acho que, senão você vai sentir que você nunca tá conseguindo conquistar nada. Sim. Então, quando eu virei gerente, eu tive um papo com o diretor. Quando ele chegou, eu tinha acabado de virar gerente. E aí ele falou pra mim, tá, então o que você quer esse ano? Foi no começo do ano passado. Aí eu falei assim, meu objetivo em 2023 é não passar vergonha em reuniões. Eu não quero falar besteira. Eu quero ser referência dentro da área que eu tô, com a parte de liderança e também para as outras áreas. E para mim tá bom. Aí ele falou, mas mérito, promoção? Eu falei, não. Eu quero me sentir segura na cadeira de gerente. E isso, o resto é consequência, né? Porque se você assim, tiver uma boa liderança, for respeitada, admirada, é óbvio que vai ter merecimento, Exato. mérito. E eu acho que assim, é muito da gente como profissional também. Se eu acho que ali não tá mais fazendo sentido para mim, é eu que tenho que me mover, Se não você é a entregar empresa. tudo isso e a empresa não te reconhecer, Exato. aí tudo bem, né? E eu acho que eu já tô há tanto tempo no mercado de ter ciência que eu não vou conseguir mobilizar tudo o tempo todo de forma rápida. Então, eu preciso que as pessoas tenham paciência. Eu vou passar por um processo de troca de plataforma. Eu vou estourar de vender quando eu trocar a plataforma? Não. Mas eu preciso que o CEO tenha ciência disso. Preciso que o meu diretor tenha ciência disso. Então, é isso. Assim, eu sou muito transparente na minha comunicação. Muito. Muito. E, Carol, você fez essa transição de coordenadora para gerente, né? Que a gente sabe que tem uma diferença aí na questão de... Você passa a ser muito mais estratégica, né? Do que operacional. Como que foi para você isso? Assim, participar de agendas mais estratégicas, estar mais no board, criar mais reports? Você já tinha essa oportunidade? Assim, o seu gestor já te dava essa oportunidade? Como coordenadora? Ou foi uma coisa nova? Foi algo assim, meio que você já estava na cadeira de gerente, aí você foi promovida? Ou não? Foi muita mudança, assim, pra você? Quando eu virei coordenadora, eu já era coordenadora. Então, pra mim, foi tranquilo. Aí, foi um desafio pra minha parte de gestão de pessoas. Tá.
E aí depois, Foi a primeira vez que você foi liderar, assim, pessoas. Isso, eu tava na DPSP ainda. Tá. Aí quando eu virei gerente, deu aquele frio no estômago, eu falei, caramba, eu não estou preparada, eu tava passando por problemas pessoais. Foi uma época que meu pai ficou doente, aí meu pai morreu, e aí meu marido saiu do emprego. Então, assim, aconteceu muita coisa. Sabe quando você fala assim, não era o momento pra eu ter sido promovida? Mas hoje você consegue enxergar que era? Consigo, claramente, porque depois né? que passa, você fala... Sempre tem um propósito. Tem. Então, pra mim foi um desafio muito grande, e aí eu tive que ser muito resiliente, assim... O meu time me apoiou muito, então, nos momentos que eu não podia estar, o meu time estava, isso foi importante. E aí você passou a ter agendas mais... As agendas estratégicas. Pra mim, sair da parte de fazer foi muito difícil. Porque é gostoso, né? É gostoso você pegar, resolver problema o dia inteiro, Aquela coordenação ali, você tava na liderança, tinha uma visão mais estratégica do que tática, mas então... ainda tem um pouco do tático, Exato. né? E aí quando De você mão tem na que se massa. afastar um pouco mais e delegar, que é um grande desafio, né? É muito delegar. Porque participar das agendas estratégicas, mais ou menos eu já participava, de uma ou outra, a gente tinha noção e tudo mais. E aí, então, pra mim, foi muito legal. E você tá numa empresa menor, que você tá direto com o diretor, direto com o CEO, é muito legal. Eu vejo muito valor nisso, porque você consegue ver mais do todo, assim, né? Você não fica dentro de uma bolha. Sim. Você tá mais dentro do ecossistema. E pra mim foi muito legal. Eu comecei a entender que eu precisava ter... Eu sempre me senti culpada de não estar trabalhando, tipo... E você tem que ter o ócio criativo quando você é gerente. Você precisa pensar um pouco mais, né? Você precisa... tem uma frase que fala assim, você precisa sair da ilha pra enxergar a ilha. Que é bem isso. Se você tá ali apagando, você não vai enxergar. E pra mim era desafiador. Porque eu ficava assim, cara, eu não tô trabalhando. Mas sabe o que eu sinto? É que essa sensação de não estar trabalhando, porque você estava muito no operacional. Sim. E o seu conforto estava no operacional, que era o que você sabia fazer. Sim. Então, no momento que você vai gerir, e aí é novo isso pra você, é como se você, não sei fazer isso. Então, a tendência é sempre voltar pro operacional. Eu sinto muito isso no time quando a gente promove alguém para um cargo de liderança. Então, a gente, como líder, gerindo outros líderes. E eu sinto muito isso. Quer dizer, eles têm essa insegurança, porque eles estavam tanto no tático e no dia a dia ali de tarefa, que eles têm um pouco de dificuldade de delegar. De ter a segurança e de também falar assim, agora eu tô num outro papel, que tem uma grande importância, e eu tenho que me desenvolver nesse outro papel. Sim. Porque é muito fácil você ir pro que você já sabe fazer. Sim. E aí você se sente útil. A gente tem uma tendência na vida de fazer o que é mais confortável pra gente, a gente se sente seguro. Então, se o operacional é seguro, você vai sempre dar um jeito de fazer aquilo. Até você entender o seu valor ali na cadeira de gestão, né? Total. Mas é engraçado, né? Que quando a gente olha pro outro, é fácil da gente enxergar. Uhum. Teve um menino do meu time, no ano passado, que ele virou pra mim e falou, eu quero essa cadeira de coordenação. Tá. Ele tava como supervisor, eu acho. O Dani. E você... E aí tá, Dani, você sabe que o bicho tá pegando e tal, você quer? Quero. Falei, então eu não vou jogar no seu colo. A gente vai trabalhando junto. Construir. Quando você se sentir seguro, quando você achar que você tá pronto, vambora. Pode ser? Pode ser. E aí foi um processo de uns 4 meses. Comecei a puxar ele pra agendas estratégicas. Aí ele entrava nas agendas e ele me mandava mensagem no meio da agenda. Falou, Carol, eu não tô entendendo nada do que estão falando. Então ele nunca tinha participado de uma conversa de mídia performance, por exemplo. Porque ele era muito voltado pra catálogo. E aí Dani, você não precisa entender, você vai entender com o tempo e tudo mais. E aí, esse canal, depois aí ele virou o coordenador de canais 1P. Que legal. Então tinham vários canais. E, cara, assim, ele deslanchou, foi super bem. Só que foi um processo, e aí eu, como gestora, eu entendi. Eu falei, eu não vou te jogar, porque senão eu vou te jogar uma responsabilidade, você vai espanar, você não vai conseguir. Então, vamos junto? Você não vai te ganhar, dou a bagagem. Você vai perder um um bom supervisor e não vai ganhar o coordenador. Exato. Né? É isso. Exato. Mas comigo, esse processo foi difícil. Porque com essas trocas de gestões, é difícil. Você demora pelo menos 3 meses pra conseguir entender como que a outra pessoa trabalha. O que ela quer de report, o que ela não quer. Você tá dando muita informação, você não tá dando. Exato. Acho que envolve muita confiança. É difícil isso mesmo. E eu acho que a gente também tem um pouco dessa síndrome de... Eu não sei se é só a mulher, mas de que trabalhar muito, fazer muita coisa é ser produtiva, né? Eu acho que é muito coisa de mulher. Eu acho que é muito coisa de mulher também. A gente quer provar mas valor. acho que é uma cobrança que a gente tem. Eu tava vendo, agora se falou muito de CEO mulher, né? E aí tem vários artigos, várias coisas, e muitas mulheres falando, se pronunciando aí. E aí eu vi muitas falando sobre essa questão de delegar. Elas falando, eu sou mulher, CEO, tenho 3 filhos e tal, e eu delego.
E, assim, a minha posição é essa, porque a minha visão aqui é estratégica de negócio e eu preciso delegar tanto no trabalho quanto na minha casa. Então, não quer dizer que eu sou uma pior mãe por conta disso e tal, porque eu tenho os meus momentos como mãe, sim, mas tem algumas coisas que eu preciso delegar para dar conta de tudo, porque senão não vou dar conta. E é normal isso, né? Então, quanto mais a gente sobe de cargo, você vai para uma visão mais de gestão do negócio, que seja a gestão da casa, né? Você precisa de pessoas, um suporte rede de ali, apoio, senão... uma rede de apoio e tal, boas pessoas para estar no operacional para você. E não precisa dar conta de tudo, né? Porque a mulher a gente não precisa dar conta de tudo, gente. Eu tô pensando muito isso, né? O Theo tá com 5 anos. Você passou por isso, né, Carol? Por essa a maternidade e o trabalho. Eu engravidei adolescente aos 29. Foi desesperador, não foi planejado, né? A gente, cada um morava na sua casa ainda, enfim. E aí... esse processo de virar mãe, eu acho que me tornou uma profissional muito melhor também. Porque eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje. Então... Cara, uma amiga minha me falou isso há umas 3 semanas atrás. Ela falou, eu era workaholic. Eu era. E agora, Total. eu tenho tanta coisa em casa com meu filho, que ela falou assim, que quando eu tenho um problema no trabalho, pra mim, ele vira pequeno. Ele fala, nossa, mas eu tenho um problema muito maior, não dormi a noite inteira. Sofre menos com algumas coisas. E, consequentemente, eu acho que performa melhor. Sim, porque você é mais objetiva nas coisas, né? Eu acho que é isso, assim. Eu tento não ser aquelas mães bitoladas. Tipo, eu não falo assim, tudo que eu faço é pelo meu filho. Cara, não é também. É por mim, é pela minha família, óbvio que é, mas é por mim também. Eu não coloco esse peso no meu filho. E eu sempre quis ser uma boa mãe. Eu tenho uma referência de mãe muito foda. Minha mãe é muito foda. Tanto que a minha mãe cuida do meu filho. Eu pago um salário pra minha mãe cuidar do meu filho. Então eu tô no melhor cenário possível. Ela tá na minha casa com meu filho. É perfeito. Poucas pessoas têm esse privilégio. Semana que vem eu preciso ir pro Rio. A gente Rio. fala de São Paulo, que muita gente de fora. É difícil ter uma família, ter uma rede de apoio, né? Eu faço... Quando eu tô em casa trabalhando, aí eu tenho uma reunião 11 horas da manhã. Meio-dia eu desço, a comida já tá pronta. Meu filho tá lá, não tá dando trabalho, né? Tipo, tá tranquilo. Então, eu tento não me cobrar do tipo, cara, eu não sei qual que é o desenho preferido do Theo nesse momento. Meu marido sabe, minha mãe sabe, ele tá bem. Tem um negócio que menino, normalmente, a pessoa preferida do mundo dele é a mãe. E aí ele só quer ficar com a mãe e tal. O Theo não tem isso. Mas ele tem 3 pessoas preferidas do mundo, né? Mas tudo bem, beleza. Ele prefere meu marido, vamos ser sinceros. Mas assim, meu marido tem mais tempo de ficar com ele. E tá tudo bem, a gente não tá brigando, não é uma guerra. Graças a Deus. Ele vai entender, né, que... E ele não me cobra. Tá tudo bem, assim. Então, de vez em quando eu preciso ir pro Rio. Eu fico 3, 4 dias. Cara, não é um sofrimento pra ele. Imagina se ele só dormisse comigo. Ia ser muito difícil. Ele precisa ir pra casa da minha sogra. Ele fica super bem na casa da minha sogra. Eu acho ótimo isso. Tem mãe que é muito apegada. Eu vi algumas pessoas nesse decorrer de tempo que eu trabalho que abdicaram da carreira pra ficar com o filho. 2 esposas de gestores meus que, né, tinham carreiras muito legais em empresas muito grandes, abdicaram pra ficar com o filho. Uma foi porque o filho chamou a mãe dela de mãe. E aí isso pegou muito pra ela. Cara, pra mim, se acontecer, já aconteceu. Tudo porque bem. Ele é pequeno e depois ele vai entender. Ele ficou vindo chamando minha mãe de mãe o tempo inteiro. E tá tudo bem, sabe? Então, tem um negócio que você tem que deixar o ego um pouco de lado, para as coisas darem certo. Mas nesse momento, quando você ficou grávida, e aí você pensava, agora eu vou ter que me dedicar, vou mudar minha rotina. Eu fiz muito esse trabalho. E aí o meu trabalho, é super importante pra mim. Como que foi isso na sua cabeça? Porque eu acho também que tem muitas mulheres que o sonho é se dedicar à família. E tá tudo bem, gente. Eu sempre quis ser mãe. Tem mulheres que elas querem eu acho que é muito legal isso. Agora, se você tiver a oportunidade de conseguir se dedicar pro seu filho os 2 primeiros anos, é sensacional. Tem muitas mulheres que querem isso. Agora tem outras que não, que para elas o trabalho é super importante. Se sentir ativa no trabalho é muito importante. E aí eu acho que vem essa dualidade aí, né? De, eu tenho esse outro pilar da minha vida que eu tô construindo, mas o trabalho é super importante. Como que eu equilibro esses 2? Porque se eu não tiver o trabalho, eu não me reconheço também. Aí eu vou ser mãe, mas eu não vou me reconhecer como pessoa. Mas como que equilibra esses 2? Porque a nossa vida já é tão corrida. Eu falo eu mesma. A Ju, né, Ju? Nossa vida é uma loucura e a gente ainda não tem filho. E eu falo, como que eu vou encaixar, né? Cara, eu falo, tudo pra mim é difícil sabia? eu conseguir um horário pro yoga, sabe? Aí eu falo, como que a gente faz isso? E todo mundo fala, depois dá tudo certo. É impressionante mas isso. Eu fico pensando mesmo, assim, como que é a cabeça, sabe, nesse momento, assim. Olha, eu tive algumas etapas. Eu nunca em nenhum momento... Eu sempre quis ser mãe. Mas eu nunca pensei, eu quero ser mãe exclusivamente.
Mas eu sempre soube que eu seria mãe em algum momento. Aí, quando eu engravidei, eu já era coordenadora. Eu fiquei com mais medo de falar pro meu chefe que eu tava grávida do que pro meu pai. Caramba, Eu tive, tipo, olha que uma loucura ansiedade de falar isso. com meu... Muita mulher que tem medo disso. Você tava na DPSP ainda? Eu estava na Muita DPSP. mulher. E aí, eu tive até em 2019. E aí... E isso depende muito da cultura da empresa, inclusive, né? Eu tenho uma amiga que ela entrou numa empresa, numa indústria, e ela é uma advogada tributária e tal, super renomada e tudo. E ela, acho que no primeiro ou no segundo mês, ela engravidou. E aí eu perguntei pra ela, falei, como que é isso e tal? Você acabou de entrar. Ela, o ambiente lá é tão ok, Depende, gente, assim, tem pra empresa- isso. tem empresa A que minha Ela amiga- falou que ela contou pro gestor dela, tipo, de É. cara e, sabe, de a boa. minha amiga tava no jurídico terceirizado da CIA, prestando serviço. Ela engravidou e a CIA acabou de contratar ela. Então, assim, puta empresa. É, que Tem então. mulheres ganhou meu grávidas respeito. que estão promovidas, Entendeu? né? Muito legal. Então, acho que depende muito da cultura da empresa, mas Eu é acho que Não é que novo. foi promovida. Ela era prestadora de serviço e contrataram Olha ela só. CLT, grávida. Uhum. 2 meses depois ela saiu de licença. Olha só. É uma Eu acho empresa muito pra legal. você... E tem empresa que estimula É. mesmo. Uhum. Cara, não era um puta tabu. Acho que é mais eu mesma me cobrando, eu mesma ficando Aham. com receio na época. E aí, esse processo dos 9 meses de gravidez, eu fiquei pensando muito, porra, eu Como vivo muito estruturar, pro meu né? trabalho e agora eu vou ter uma família. Eu não Uhum. tenho como fugir disso. E eu trabalhava assim, segunda a sexta no escritório, sábado e domingo fazer relatório. Era assim minha vida. E aí eu comecei a diminuir o ritmo. Eu falei, cara, agora eu tenho uma família, eu preciso trabalhar menos. E o seu corpo vai te exigindo também. Também. Então é um processo que vai indo, vai indo. Então, e aquilo ficou muito orgânico pra mim. De estar com um monte. Eu tinha pessoas que me davam total segurança em volta de mim. Então eu ia vomitar, as meninas seguravam meu cabelo. Então era assim, sabe? Eu me sentia muito. Mesa de reunião, teve uma vez que eu dormi, assim. Eu me sentia muito à vontade. E aí, o problema pra mim foi a volta. Porque até então você ainda não tem o bebê. Depois que você tem o bebê, a sua vida só vira o bebê. Você ficou quanto tempo de licença? Acho que foram uns 4 meses de licença. Foi, E aí não você era... voltou? E aí eu voltei. E eu tive várias conversas com meu marido que eu falava, cara, se eu ganhasse mais, eu saía. Porque você fica... A sua vida é só o bebê. Então, assim, aí você fica na E o bebê dualidade depende muito de você, e né? você fica naquela dualidade de eu quero ver pessoas, eu quero conversar sobre outras coisas, eu quero ser importante para outras coisas. Mas este bebê com esse olho deste tamanho, que é a coisa mais linda, precisa de mim. Então, foi difícil, só que a galera me recebeu muito bem. Foi, tipo, muito... Ajudou muito, Foi muito né? legal. Foi muito importante o apoio, assim, Foi. do seu time, Total. tudo Eu cheguei, nesse tinha um momento. monte de fotinho do Theo, um monte de Ai, recadinho. que legal. Então, isso facilitou, assim, quando eu voltei. E aí, foi o dia a dia. O eu não fico ambiente pensando... importa muito, né? Uma coisa que eu faço é não Muito. ficar sofrendo muito por causa do futuro. Sabe? Então, Viver você vai o- vivendo. Você vai vivendo um dia, vai vivendo outro dia. E as coisas foram super se encaixando. Mas eu não posso negar que eu tive muita sorte. Eu tinha minha mãe, então eu não fico preocupada. O que tá acontecendo com o Theo? Com o Theo bebezinho, minha mãe tava cuidando dele. Minha mãe vai cuidar melhor do que eu. Né? E aí, veio a pandemia. No aniversário de 1 ano dele, veio a pandemia. Não tinha home office na DPSP. Cara, a pandemia fez eu ver meu filho crescer. Sim, você Então, tava assim, muito próximo. Exato. Então, 2 trabalhando anos eu ali. fiquei vendo meu filho crescer. Uhum. Então, pra mim, foi muito bom esse processo. E Como aí, que você vê contribuiu essa muito. questão do home office hoje, assim, que é muito discutido, né? Inclusive. Vocês estão sempre Como presencial? que vocês estão hoje? Você, como gestora, o que você acredita? A gente trabalha num mercado que é muito dinâmico, né? Eu falo que eu acho que funciona super bem, porque a gente é super online, mas a gente vê que as pessoas estavam muito bem adaptadas na pandemia e agora tem voltado muito esse físico. Que E você- às vezes, para dinamismo é importante, porque, pô, se tem um problema de logística, se tem o time de logística do lado, você já muito resolve. fácil, né? Tem o time de S&OP ali do lado, tem uma reunião estratégica, assim, agora, vamos lá resolver. Mas tem toda essa questão de, pô, a gente trabalha numa cidade super grande, onde os deslocamentos são grandes. Demora 2 horas Às pra vezes chegar. eu tenho pessoas no meu time que demoram 2 horas para chegar. Então, às vezes, o cansaço e tal. Então, assim, é discutível isso, né? Em que formato que funciona ou não. E, como, Carol, como que é a sua só visão, pra, assim? pra gente terminar aqui, que a gente já tá muito estourada no tempo. Tá bom. Responde pra gente essa, então. Você tá presencial, como que tá lá? Que A gente tá no acredita? modelo Você híbrido. acredita, hein? E eu acredito no modelo híbrido. Aham. Porque eu acho que é muito... Essa parte que você falou do transporte, de deslocar. Eu fico pensando, meu Deus, como que eu trabalhei 20 anos na minha vida em todo dia presencial? Como que eu conseguia estar arrumada às 6 da manhã? Hoje, 6 da manhã pra levantar já é difícil. Porque a gente foi se acostumando, Aham. né? Então, eu acredito muito no modelo híbrido. Acho que funciona muito bem.
O escritório que eu trabalho fica no Rio de Janeiro. E eu tô aqui, né? Então eu trabalho praticamente 100%. Aqui em São Paulo não tem escritório. Tem escritório, mas é muito menor. Tem 10 pessoas no escritório. Lá no Rio de Janeiro é uma puta de uma estrutura e tá todo mundo lá. É lá. E aí o Dani falou pra mim esses dias, ele falou, eu tenho 4 gerentes e as outras 3 são... E falou, pô, a Carol é que parece que tá mais presente, porque ela é muito rápida. Eu fico o dia inteiro no WhatsApp. Você se adaptou eu trabalho bem. praticamente no WhatsApp. Sim. Eu me adaptei muito bem. Mas eu gosto do presencial. Gosto muito de pessoas, assim. Então... Vou dar um exemplo. A gente trabalhava no escritório, o meu marido me ligava e falava assim, daqui 40 minutos a gente vai sair, então já começa a se despedir. Que eu saio conversando com todo mundo. É muito fácil de se resolver, eu gosto de conversar, né? Então, eu acho que não 100% um, nem 100% o outro. Legal. Eu acho que funciona bem. Isso, gente. Adorei o papo. Super obrigada pela presença Passou aqui. rápido, né? Passou rápido. Achei o assunto, assim, foi muito interessante, né? Falou muito. Principalmente maternidade, que a gente não tinha abordado tanto isso, né? Eu acho que é novo, né? Eu acho que é um tema que todo mundo passa, é normal, né? Então é legal da gente comentar. Carol, volta pra contar depois como ficou o Super App, a migração na plataforma. Ano que vem eu volto. Muito sucesso aí pra vocês. Obrigada. Como foi? Leve, canal. Eu estava morrendo de medo. Crescendo. Que isso? Eu estava morrendo de medo, mas que bom que deu Prazer tudo certo. conhecer você. Obrigada, meninas. E parabéns pela trajetória. Obrigada. É isso aí, obrigada, pessoal. viu? Estamos encerrando mais um episódio. Acompanhem a gente. Toda sexta-feira tem episódio novo no canal, YouTube e Spotify. Isso mesmo. Divulga aí pra todo mundo e assistam os próximos aí. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.